Como tornar seus líderes mais criativos e eficientes? Sejam bem-vindos, você empresário. Bem-vindo ao nosso podcast Acelera Líderes com Edson Ferreira e comigo, Gleidson Silva, onde hoje a gente vai abordar esse tema que é fundamental se você de fato deseja que seus líderes eles desenvolvam a criatividade e a eficiência. Edson, bem-vindo. Boa tarde, senhor Gleidson. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos vendo aí em horários alternativos. Vamos falar disso hoje, criatividade e eficiência. Depois de uma reunião de aprendizado, entramos numa reunião para a gente transferir um pouco de conhecimento. Transferir conhecimento, faz todo sentido. Assunto interno. Exato. E aí, empresário, pode ser que você esteja se perguntando assim agora, até pensando, ora, mas os meus líderes já são criativos. E, inclusive, se eu não tivesse gente eficiente lá na empresa, eles nem estariam. E aí vem uma questão muito fundamental. Você, de fato, tem líderes que fazem aquilo que os líderes devem fazer? O que é eficiência? O que é criatividade? É importante a gente começar esse podcast já até refletindo sobre isso. Porque a gente vai falar a mesma língua quando o assunto é criatividade e eficiência para líderes. Porque, afinal de contas, o líder tem um papel dentro da empresa, né, Edson? O líder não é para fazer qualquer coisa, né? Eu responderia que é e que não é. E vou explicar por quê. Primeiro, eu acho que o líder, o empresário, pode estar fazendo uma outra pergunta também, Gleidson. Essa que você falou, parte pode estar fazendo, mas tem outra que alguém pode estar fazendo. Para que eu quero gente criativa na minha empresa? E aí nós vamos responder isso aí também. Líder não é para fazer qualquer coisa e, ao mesmo tempo, é para fazer qualquer coisa. Nós já falamos aqui sobre a importância do comprometimento do líder. Tirei esse óculos, está dando reflexo aqui. Não que eu precisar olhar, não que eu precisar te enxergar, eu ponho ele. Nós já falamos sobre o comprometimento, né, Gleidson? O comprometimento é aquele que realmente se compromete com o resultado e não só com o trabalho dele. Então, às vezes, o líder tem que fazer o que não é dele, não está no escopo dele para alcançar o resultado esperado. Então, um líder de verdade se compromete com o resultado, não com a tarefa. Ou seja, eu preciso fazer aquilo também que não é meu para chegar no resultado que eu quero. Então, às vezes, eu tenho que fazer qualquer coisa para chegar no resultado que eu quero. Agora, eu falei o seguinte, ele tem que fazer, às vezes, qualquer coisa. O problema é quando aquele líder ele faz aquelas coisas que não é para ele fazer costumeiramente. Ah, mas peraí, se ele está fazendo, não é para ele fazer, como é que ele está fazendo? Ele está fazendo porque aquilo já virou dele dentro da empresa, mas não deveria ser dele. Deveria ser da equipe dele, por exemplo. Então, se você tem... Eu sempre uso essa informação, porque eu vim do mundo do código, no mundo da programação. Se você, assim como eu, se você é responsável, assim como eu fui responsável por uma equipe, por exemplo, de 5 programadores, e você está programando o tempo todo, 24 horas por dia, ou pelo menos 100% do tempo que você está junto com os seus programadores, tem um negócio muito errado, meu amigo. Esse código que você está fazendo deveria ser da sua equipe. Você deveria ser o gestor do processo, o desenvolvedor de pessoas, aquele que potencializa a sua equipe. Se você está 100% do tempo programando, que hora que você olha para a sua equipe para desenvolvê-la, para fazê-la crescer, para qualificá-la mais? Então, nesse caso aí, está errado. Agora, o gestor aí dessa equipe, que às vezes precisa ir meter a mão no código para ajudar alguém, ou porque alguém faltou e é um projeto muito importante, e o cara precisa lá destravar alguma coisa, isso é plenamente normal. Ele tem que pôr a mão na massa, porque o compromisso dele é com o resultado. Então, esse tipo de líder não é... o meu líder ele é muito bom, ele é muito eficiente, ele trabalha o tempo todo, cara. Você nunca vê o cara nem conversando. Aí tem um negócio muito errado aí, porque ele não está desenvolvendo a equipe dele. Então, Gleides, respondendo a sua pergunta, sim, o líder faz qualquer coisa. Entre aspas, mas qualquer coisa. E se o líder faz qualquer coisa, mas dentro desse contexto que você acabou de dizer aí, né? Ele faz qualquer coisa, mas não é por tempo indeterminado, precisa ter prazo.
precisa ter um prazo determinado, o Edson. Qual que é uma possível vantagem, do seu ponto de vista, com base na sua experiência, de ter líderes criativos dentro da empresa? Porque para muitos pode parecer que criatividade é coisa do pessoal do marketing, Coisa de gente à toa. coisa de gente à toa. Criatividade é para quem faz arte, quem trabalha com criação. Então, como que a criatividade ela pode ser aplicada do ponto de vista da liderança do líder? A gente pode dizer que a criatividade pode ser útil, por exemplo, na solução de problemas? Mas ela é útil, teoricamente, só na solução de problemas. Teoricamente, pode ter mais coisa aí. Mas sempre está resolvendo um problema, seja pequeno ou grande. Mas costurando o assunto, Gleidson, eu sei que o Gleidson, apesar de ser um cara que tem um pensamento bastante lógico, ele não é da área de código, não é da área de programação, não construiu sua carreira nessa área, então por isso eu vou fazer aqui um jogo com ele. Uhum. Ô, Gleidson, se eu abrir uma tela aqui agora com código, isso aplica até a mim hoje, que não sou mais codificador, né? Mas se eu abrir então uma tela aqui hoje com código de um sistema e perguntar para você, Gleidson, cara, como é que eu encontro a solução aqui para esse problema? Você vai saber resolver? Não. Por quê? Não passei por aquela experiência necessária ali para poder, às vezes, até caçar um caminho, né? Então, você não é o cara criativo para me dar a ideia de como desenvolver aquele código melhor. Por quê? Porque para ser criativo, você precisa conhecer do que você está falando. Uhum. Se você não conhece o que você está falando e quer dar uma sugestão, você está dando pitaco, você está dando opinião. Como diz os antigos filósofos, isso é doxa. Doxa é opinião. Doxa. Praticamente não serve para nada, a não ser para jogar conversa fora no boteco, você está tomando uma cerveja com alguém, você dá opinião no futebol, na política, no que for. Mas, para você ser criativo e não ficar dando pitaco, dando opinião, você precisa conhecer do assunto, certo? Porque aí conhecendo, eu olho e falo, cara, pode ser então que faça desse outro jeito aqui. Agora me diz, como que um líder pode fazer isso? Como que ele pode ser... Vamos usar o exemplo do código, mas se aplica para qualquer coisa. Como que ele pode ser criativo a ponto de ajudar um amigo a ter uma ideia que o amigo não teve, a ter uma solução que o amigo não teve, como você falou, é para resolver problema, se ele não conhece daquilo? Ou, talvez ele conhece tanto que ele está operacional 100% do tempo. Ele está no código dele o tempo todo, ele nem olha para o código, ele tem serviço para entregar. Como é que ele pode ser criativo com a mente cheia de coisa para fazer também? Que ele não consegue parar, respirar, olhar. Ele não vai conseguir. E um programador, Gleidson, para ele codifica coisas de qualquer área, do comercial, da logística, basta que entregue para ele como a coisa vai funcionar. Agora, o cara diferenciado é aquele que o comercial traz uma ideia e ele melhora ela. Rapaz, mas assim vai funcionar muito melhor, muito mais rápido, porque ao invés de analisar esse relatório por esse ponto de vista, você vai analisar por aquele ou pelos dois juntos. Mas para ter essa ideia, além de conhecer do código, ele precisa conhecer da área comercial. Esse é o papel do líder de uma equipe de desenvolvimento. Ele não pode mais conhecer só o código, ele tem que conhecer o negócio. Então, para que um líder seja criativo, só resumindo aqui, ele precisa de duas questões principais. Primeiro, ele não pode estar soberbado de coisa operacional para entregar no curto prazo, porque não tem nem tempo de pensar. Então, ele tem que ter ali uma folga onde ele pensa, onde ele vê o todo, onde ele entende o processo. E ele tem a obrigação de buscar conhecimentos diferenciados para que ele possa entregar mais resultado. Esse é o líder criativo. Então, você me pergunta, qual a importância de ser criativo? Encontrar soluções que os outros não encontram. Uhum. E aí, dentro da empresa, uma das maneiras, então, que o empresário ele tem como instrumento até para poder fazer isso, pode-se dizer que é colocando à disposição do líder, ou pelo menos incentivando o líder a aprofundar no negócio. Beleza. Eu vou fazer uma outra provocação. Hoje eu estou provocativo, né? Vamos lá. Vou trazer uma outra provocação para o empresário que está nos assistindo aqui.
perguntar para ele 3 cenários. Onde você tem mais ideias boas para o seu negócio? Ideias, não estou falando de execução, não. Onde você tem mais ideias boas para o seu negócio, para a sua empresa, para ela crescer, para ela fazer diferente, para ela faturar mais, para ela ganhar mais dinheiro e tal. Quando você está enfornado na sua empresa, assoberbado de coisa, resolvendo 10 coisas ao mesmo tempo, cenário 1. Cenário 2, e aí eu peço para você não ser visual, porque senão vai ficar ruim. Quando você está tomando banho, peladão, com a água caindo na sua cabeça, relaxado, até pensando no negócio às vezes, mas sem aquela soberbada maluca do trabalho. Porque muitas vezes a gente tem ideia, lá no chuveiro, com a aguinha caindo, você relaxando. Cara, lembrei, achei a solução que eu queria. Ou às vezes você nem está tomando banho, você está no trono, que seja. Mas você está ali num momento de outro foco. Mas vem aquela ideia na sua cabeça. Cenário 2. Cenário 3. Quando você sai da sua empresa e vai para um treinamento, imersão, mentoria, mastermind, alguma coisa, onde as pessoas vão trazer informações que têm a ver com o seu mundo, mas que pertencem a outro mundo, se conecta de outra forma, traz um outro ponto de vista que você falou, rapaz, isso aí se encaixa aqui. E aí você leva para a sua empresa para implementar. São 3 cenários. 2 deles é lugar onde você tem boas ideias, que é esse cenário com outros empresários, com outros mentores e tal, ou no banheiro, e não dentro da sua empresa. Então, o Gleidson pergunta, a pergunta do Gleidson foi, Edson, então você acha que o líder tem que conhecer mais de negócio? Gleidson, ele tem que sair da operacionalidade do departamento dele, isso é obrigação de todo líder, porque senão não tem tempo de desenvolver a equipe, e ele tem por obrigação, até pela posição em que ele está, ele tem que conhecer um pouco, nem que seja um pouco das outras áreas. Ele tem que conhecer um pouco do comercial, para ele saber como é que a área dele ajuda melhor o comercial. Ele tem que saber da logística para entender como é que a área dele pode ajudar melhor a logística. Ele tem que entender da contabilidade, do financeiro um pouquinho. Tudo ao mesmo tempo? Esse livro está morto. Não, não é tudo ao mesmo tempo, não. É uma parte, outra parte. Na minha época de executivo, Blade, eu criei um hábito, eu fiz isso algumas vezes na empresa, que era o seguinte, eu convidava o gestor de outra área para uma reunião com a minha equipe, sentávamos e fazíamos a seguinte pergunta: como o nosso departamento, o nosso setor pode ajudar melhor o seu? A partir de ouvi-lo com as dificuldades que ele tem, a gente ia conectando com a nossa capacidade e falava, vai, então se eu fizer isso aqui para você, isso aqui vai ajudar demais lá. Pronto, inovação. A criatividade que leva à inovação, que gera coisas melhores para a eficiência geral. Então, tem sim que conhecer de negócio. Essa estratégia me chamou a atenção, o Edson, porque primeiro é um gesto assim até de confiança e ao mesmo tempo de humildade, né? Porque muitas vezes quando você chama alguém para poder falar com você a respeito de algum tipo de problema, algum desafio que ele tem, dependendo de como ele apresenta esse problema, pode apontar talvez uma falha do setor que deveria estar fazendo algo que não está. Então, realmente, e até o nível de maturidade da equipe aí, ele precisa ser precisa estar num nível interessante de maturidade para conseguir ter essa capacidade, né? De sentar com o outro e falar assim, ó, fala comigo, qual que é o seu problema? E vamos entender de que maneira que eu te ajudo a resolver. Só que o ponto que eu quero destacar aqui, com base no seu relato, nem é este. O ponto que eu quero destacar é que, nesse caso, não precisou da equipe de desenvolvimento ela ter todo um escopo, um pano de fundo por trás, por exemplo, de conhecimento da área financeira, para poder ouvir. Aí foi só a capacidade de ouvir e usar a mente criativa da parte de desenvolvimento para falar assim, poxa, esse sofrimento que você está tendo, eu posso acabar com ele com uma página de código, com uma linha de código. Isso aí que eu achei fantástico. Agora, olha que interessante, Gleice, o que é criatividade? Criatividade é a capacidade de pensar fora da caixa, como todo mundo diz, né? Ou seja, encontrar uma solução diferente para um problema ou gerar uma melhoria ali
que ninguém pensou naquilo, conectando outras coisas que ninguém pensou naquilo. Isso é criatividade. O que é inovação? Levar isso para a prática. Executar a criatividade, isso é inovação, certo? Então, para que um líder seja criativo, ele tem que ter mais conhecimento. Então, ou ele vai estudar, ou ele senta com o cara e fala, me conta seu problema, deixa eu ver como é que eu te ajudo. Então, isso é um exercício de humildade muito grande, de se colocar... Agora ficou ruim, né, cara, que eu falei que eu sou humilde. É o líder que tem que fazer isso, eu não. Foi isso que eu quis dizer. Mas é um exercício de humildade do líder, se colocar naquela posição de falar, cara, eu quero te ajudar, me conta aí, como é que eu posso te ajudar? No meu caso específico, eu quero desenvolvimento do código, de software, a gente atendia a empresa inteira. Então, eu realmente tinha que ajudar a empresa inteira codificando coisas. Mas o líder vai ser criativo a partir do momento que ele tiver mais informações na sua mente, seja informações técnicas sobre a área, como diz, comercial, financeira e tal, ou informações que ele não tinha, que é apenas uma dor de um líder lá da área tal. Eu tenho essa informação que é essa dor, mas como que eu posso te ajudar? E aí ele vai me contar e eu vou traduzir isso em código, no meu caso, que era código. Então, criatividade, Gleide, é sair da mesmice, sair da zona de conforto, sair do padrão e buscar uma forma de fazer diferente. Olha que interessante. Muitas pessoas vão dizer assim, mas cara, eu não sei, mas, fulano, o que você pode fazer para ajudar? Não sei. Rapaz, não sei, já pensei em tudo. Cara, olha que exercício simples. Senta lá e pergunta, como é que eu posso te ajudar? Sim. Pronto, vai surgir um monte de coisa. Exato. E esse é um exercício que o empresário, acredito que o empresário que é mais esperto até vai fazer isso, porque é simples. Dá para sair desse podcast e lá implementar. Como? Chega para os líderes, 2, 4, a quantidade que for, e já fomenta isso, já incentiva os líderes. Olha, troca uma ideia com o líder de outro setor e faça a seguinte pergunta. Eu vi isso lá no podcast. Ou você é empresário, de repente você já vai encaminhar esse podcast e falar assim, olha, veja o minuto tal do podcast lá, Acelera Líderes, e aplique isso na empresa, que é o quê? Trocar essa ideia com o líder de outro setor e fazer perguntas simples. O que a minha equipe, o que eu, minha equipe, podemos fazer para ajudar você aí naquilo que é o seu desafio? Realmente vai gerar um aprendizado incrível e vão gerar soluções que muitas vezes a empresa não avançou, as pessoas não avançaram por conta de algo que talvez estavam procurando fora, mas que vai encontrar dentro, só está em outro setor, só está na cabeça de uma outra pessoa, só está num problema que a pessoa tem quando vai executar algo, por exemplo, e que o simples fato de ela ser ouvida já vai trazer consigo uma parte da solução. Fantástico. Perfeito, é isso aí. Então, criatividade é isso. Se você quer ter líderes mais criativos, permita que eles busquem conhecimento, interno ou externo. É a mesma coisa, interno ou externo. E onde que entra, Edson, a eficiência nesse cenário? Ô, Gleide, se eu sou criativo, eu vou falar do outro jeito também, mas se eu sou criativo, a ponto de chegar para você, Gleide, como que eu posso te ajudar? Toda a ajuda que você está me trazendo é para melhorar a sua eficiência. Toda a ajuda que você está... Se você virar para mim e falar assim, Edson, cara, sabe aquele e-mail que você me manda toda semana, que você coloca aquela informação? Você podia me mandar ela destacando o pedaço tal, que é aquela que eu preciso realmente fazer, que eu já bato o olho e já saio executando, se eu precisar ler aquele e-mail todo? Ou me manda resumido? Tem como você me mandar? Ou então separa, coloca toda a descrição em cima, mas embaixo você coloca o que eu tenho que fazer, que talvez ali é mais rápido para mim. Olha quanta eficiência eu ganho, quanto tempo eu deixo de perder. Então, assim, às vezes a minha criatividade ajuda a sua eficiência. Só que não é minha ou sua, é da empresa. Essa é a cabeça do líder. A minha cabeça é no resultado. Então, se eu ajudo você, eu ajudo o resultado. Então, eu ganho eficiência com isso. Só que, Gleide, se eu tenho essa cabeça de parar, pensar em como eu ajudo os outros setores, para que eles ganhem eficiência, adivinha o que pode acontecer a partir daí? O interesse das pessoas, de repente, querer me ajudar também. Sim.
Já pensou? Quando eu precisar, será que eles vão me receber bem ou mal? Então, com a minha criatividade, eu ganho até eficiência reversa, né? Sim. E automaticamente, se eu tenho esse hábito de pensar assim, eu aplico isso no meu próprio setor. Então, melhoro os próprios processos, melhoro os meus próprios afazeres, digamos assim, e vou ganhar eficiência. O que é ganhar eficiência? É ser mais produtivo, mantendo ou ganhando qualidade no processo. E acaba impactando também a questão de economia, né? Além da economia tempo, fator tempo, economia financeira. Com certeza. Essa é uma questão de mentalidade. Se você tem essa mentalidade, você consegue fazer isso. E dá para perceber, Edson, que o primeiro na empresa que começar a fazer isso, ele já vai fazer com que gere um impacto positivo nos demais. E se a empresa já não tem esse hábito, vai começar a introjectar esse hábito na cultura da empresa, né? E virando um elemento da cultura. Quando você falava, eu estava pensando nisso, acaba que até o clima ali, o relacionamento entre as pessoas, ele muda totalmente. Ô, Gleide, perfeito. Veja o que você me falou aí no começo. Se o empresário está assistindo esse conteúdo, ele pode mandar isso aqui para alguém e falar, cara, assiste aí, implementa isso aí, ou então ele pode sentar com alguém, vamos implementar isso aí. Perfeito. O que nós falamos o tempo todo aqui? A importância da sua empresa alinhar os seus líderes à cultura dela. Você acabou de falar. Vai criando uma cultura, e se já não é, você vai criando essa cultura na empresa e vai alinhando os líderes a ela, ou seja, vai direcionando o comportamento de todos os líderes para essa cultura. O que esse empresário, como pessoa, vai ganhar com isso, Gleides? Imediato. Desafogo, meu amigo. E agora Exato. ele tem gente mais eficiente, gente mais criativa, gente que resolve problema. E ele vai desafogando aquele monte de coisa que ele precisa mexer, que agora ele consegue delegar com mais precisão. Então, automaticamente, ele vai ganhando qualidade de vida. E a empresa dele vai ganhando o quê? Eficiência. Inovação e eficiência numa empresa é dinheiro no bolso. Gera coisas novas, gera novidade no atendimento, no processo, no produto, e vai ganhando eficiência. As coisas vão funcionando mais rápido e melhor. Isso é dinheiro no caixa. Sim. E essas experiências, eu lembro de uma empresa na qual eu trabalhei, que o empresário, ele fez uma viagem, na ocasião ele viajou para a China, chegou com um monte de ideias, coisas novas, coisas que ele havia visto lá, e ele simplesmente chegou para alguns nem eram líderes na época, eram gerentes de áreas, coordenadores de áreas, falou assim, olha, eu vi isso aqui, tem a ver com o seu setor, faz aí. Olha, eu vi essa outra questão aqui, lá na China, tem a ver com o que você faz aqui na empresa, adapta e implementa aqui. E aí foi um misto de novas ideias, que ao mesmo tempo eram desafios, porque era um modelo importado, mas o empresário conseguiu fazer a relação com aquilo que vou chamar de líder, mas na época eram gerentes e Cada gestor. coordenadores. Isso, tinham a responsabilidade dentro da empresa. E aí você tem que ver o quanto que gerou de impacto positivo nessa abertura de mente das pessoas. Poxa, rapaz, na China já faz desse jeito, o negócio que eu demorava aqui semanas para fazer, agora está me falando que lá eles fazem assim, e demora 2, 3 dias só. Poxa vida. Então, assim, o crescimento, o ganho, olhando para dentro, é enorme, e quando um consegue ter essa visão, e olha para dentro e implementa, um tem essa visão de olhar para fora e trazer um modelo que já funciona fora, e inspirar as pessoas, sacudir as pessoas para que implemente, realmente é sucesso, viu? É um crescimento absurdo. E aí, como que dá um passo além? Que o que você falou é maravilhoso. Aí já sacode a empresa, já dá uma energia nova, resultado novo. Nunca eu vou além, inglês. Enquanto você falando aí, eu vou usando, eu vou acoplando aqui com as estratégias que eu uso de liderança, né? Uhum. Movimento. Como que eu vou além? Próxima vez que eu for na China, eu vou levar um comigo, porque não Olha, estou dependendo só de mim mais para trazer ideia. Eu vou ensinar esse cara a trazer ideia. Ah, mas esse cara não vai ficar indo na China, não vai. Mas ele vai em BH, ele vai em São Paulo, ele conversa com o rapaz da outra empresa,
ele toma um café com alguém que trabalha numa outra área. Então, eu vou ensinar ele a olhar a coisa fora da empresa e trazer para dentro da empresa. E não Sim. ficar dependendo só do empresário. Maravilhoso. Bacana demais. Conseguir detectar isso, né? Vai gerando essa sensibilidade de forma intencional. É isso aí. Maravilha. Estão chegando ao final do nosso podcast, o podcast Acelera Líderes. Então, você, empresário que nos ouve, nos assiste, nós falamos aqui nesse podcast sobre como tornar seus líderes mais criativos e eficientes. Qual que é a sua tarefa a partir de agora? Aplicar, envolver seus líderes nessa geração de criatividade e de eficiência com consciência. Obrigado, Edson. Parabéns, empresário. Perfeito, meu caro. Muito obrigado também. O empresário que se sentiu motivado aí a inovar na empresa e tal, ajude nós com a curtida. Isso faz muito sentido para nós, para que o nosso conteúdo possa ser mais propagado. E se quiser fazer um comentário, fica à vontade. A gente usa o seu comentário também para trazer em forma de resposta aqui, para a gente ir conversando sobre a sua realidade específica. É isso. Nos vemos na próxima. Abraço.